noite, amigos do canal Mundo do Flamengo, saudações rubro-negras, amigos do canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um resumo bem feito, sobre aquele jogo de ontem do Flamengo Atlético Paranaense, Arena da Baixada, em Curitiba, aonde o Flamengo empatou por 1-1, nação. Então, como eu disse, pra mim, na minha opinião, foi um resultado que saiu barato pro Flamengo, porque o Flamengo não jogou bem e pelas condições de jogo, por todos os ataques e chances reais de gols que o Atlético teve, o Flamengo poderia ter saído de lá com 2, 3, até 4, 5, não é nada exagerado, faz. É até difícil, porque eu sou flamenguista, nós somos rubro-negros de coração, mas é a verdade, e tem que ser dita essa verdade. Hoje também saiu a convocação final para a Copa do Mundo, a convocação do Ancelotti. Na pré-lista que ele lançou semana passada, continha 7 jogadores do Flamengo: Samuel Lino, Léo Ortiz, Léo Pereira, Pedro, enfim. E desses 7, apenas 4 foram realmente convocados, nação. E também tivemos uma surpresa, como muitos trataram, que é o goleiro Everton do Grêmio. Pra mim, na minha opinião, não tive surpresa nenhuma com isso, acho ele um ótimo goleiro. E na minha opinião também ele já deveria ter sido convocado mais vezes, tanto em outras Copas do Mundo, enfim, outras convocações para amistosos. Então parte da mídia tratou como surpresa, como equívoco e tudo mais. Na minha opinião não, ele é um ótimo goleiro. Mas eu vou trazer amanhã uma lista mais elaborada, uma matéria mais completa para vocês sobre essa convocação do Ancelotti. Então, como eu disse, nação, o resultado em Curitiba foi bom para o Flamengo em partes, porque saiu barato. Um empate em 1-1 diante do Atlético, um Atlético que geralmente é difícil de engolir, num estádio onde geralmente o Flamengo não consegue se sair bem, mais uma vez não se saiu, um time muito desfalcado no meio de campo, mais uma vez um frangaço do Rossi, e vocês viram, o lance de expulsão claríssima, onde o juiz estava do lado e não chamou, o VAR não chamou. Isso, nação, isso é um escândalo, não tem outra palavra. O jogador do Atlético, ele vai com a sola na canela do Paquetá. Ele quase rasgou a canela do Paquetá. O juiz, ele não expulsa, o VAR não chama e fica nisso mesmo. Mais uma vez, um escândalo de arbitragem sendo decisivo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo ia ficar com um a mais ali por um tempo e meio no jogo. Tinha totais condições de empatar e até virar a partida. Mas a CBF vai fazer alguma coisa em relação a isso? Provavelmente não, porque a CBF está preocupada em fazer showzinho antes da convocação do Ancelotti. Então a CBF vai tomar alguma atitude em relação à vergonha que aconteceu? Não, com certeza não. Vai ser tudo debaixo do pano, tudo debaixo do tapete. O árbitro do lado do lance viu o que fizeram com o Paquetá, quase quebraram a perna dele. O VAR viu, não chamou e ficou por isso mesmo, apenas um cartãozinho amarelo. Amigos do canal Mundo do Flamengo, na tarde de hoje saiu a convocação final do Ancelotti para a Copa do Mundo, convocou a seleção brasileira os 26 definitivos. Na minha opinião não teve surpresa, porque são caras velhas já, são figurinhas carimbadas, como Alexandre do Flamengo, Danilo, Alisson, Marquinhos do PSG, a não ser 2, 3 jogadores, que no caso é o Léo Pereira do Flamengo, que é a primeira Copa do Mundo dele, e o Danilo do Botafogo, que são jogadores novos na seleção brasileira, fizeram 1 ou 2 amistosos ali, sob comando de outros treinadores, sob comando do próprio Ancelotti, e é a primeira Copa do Mundo disputada por eles. No mais, assim, são jogadores que todo mundo já conhece. Mas enfim, nação, vamos continuar, falando do jogo que o Flamengo fez contra o Atlético Paranaense. Que é um jogo que o resultado foi muito interferido pelo VAR, muito interferido pela arbitragem. E para vocês terem noção, na coletiva pós-jogo, o técnico do Atlético Paranaense saiu reclamando da arbitragem, que a arbitragem favoreceu o Flamengo. O que a arbitragem fez contra o Flamengo é absurdo. E não é a primeira vez que o Rafael Klein prejudica o Flamengo. Então, como eu disse, esse cara foi fundamental para o Flamengo não virar essa partida contra o Atlético. E ele ainda expulsou o Danilo, tá? Se o Flamengo tivesse ficado um tempo e meio com 1 a mais, teria virado o jogo. Condições teve para isso. Um VAR sem vergonha na cara, uma arbitragem sem vergonha na cara, aí, com certeza, os antes de plantão vão falar: mas a entrada que o Pulgar deu no Fux na final da Libertadores é igualzinho. E a entrada
entrada que o Veiga deu no Carrascal na mesma final da Libertadores. E a entrada que o jogador do Flamengo deu no jogador do Vitória, se eu não me engano, o ano passado, e foi expulso. O mesmo lance. Jogadores do Flamengo ser expulso, jogadores do Palmeiras de outros times que jogam contra o Flamengo, com certeza não são expulsos. Então, como eu disse, quase quebraram a perna do Paquetá. Aí do lado tava um árbitro que nem fez nada, na cabine do VAR tava árbitros que não fizeram nada, sequer chamaram ele para revisar o lance e ficou por isso mesmo. E o Flamengo não jogou bem? Não jogou bem. Perdeu os gols, Rossi levou frango, com certeza. Mas o que a arbitragem fez nesse jogo é absurdo. E aí a gente tem que lembrar também que a arbitragem tem uma parcela de culpa? Tem, com certeza, mais de 70% dessa culpa é do Flamengo, porque não jogou nada. O Flamengo não pode deixar a CBF ignorar o que aconteceu. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o presidente BAP, ele tem que ir atrás, tem que contratar um goleiro urgentemente, nação. No começo do ano, ele e o Boto trouxeram aquele Enio lá e tudo mais, mas o cara do Flamengo não dá liga, não tem sequência de jogo, não tem nada, não é titular nem nada. E alguém tem que botar o Rossi no banco o mais urgente possível. Tudo bem que ano passado ele foi herói do Flamengo em algumas partidas, como na Libertadores, como no Brasileirão. Foi decisivo, foi. Mas nessa temporada, nesse momento específico da temporada, ele tá oscilando demais, tá errando demais. É o terceiro, quarto jogo que ele comete frango já. E não tem o que fazer, não tem outro jogador, não tem outro goleiro para a posição dele. A não ser o Wendel, que pelo jeito o Leonardo Jardim não coloca ele de jeito nenhum, o Wendel. E aí o BAP, né, na melhor das hipóteses, tem que ir atrás de um goleiro o mais rápido possível. Porque se continuar assim, Rossi é um grande jogador do Flamengo, com certeza, mas tem que ir pro banco. Isso é inevitável. Então, voltando, né, ao assunto da arbitragem, nação. Como eu disse, a CBF, o Flamengo não pode deixar a CBF ignorar tudo o que aconteceu. Porque olha o que aconteceu no passado. Rival do Flamengo ano passado ganhou cerca de 15 a 20 pontos de graça, com a ajuda da arbitragem. E mesmo assim não ganhou o Campeonato Brasileiro. Esse ano estão fazendo a mesma coisa, nação. Um ponto aqui, outro ponto ali, 3 pontos aqui, 3 pontos ali, assim vai. Até as rodadas final. Então, sempre que esse Rafael Klein apita jogos do Flamengo, ele expulsa um jogador. E a bola da vez ontem foi o Danilo. Uma entrada assim do Danilo que não acho justo, cartão vermelho. O que realmente era para dar cartão vermelho, ele não deu, que era aquele lance do Paquetá. Aquilo sim, nação, acho que todo flamenguista viu, até quem não é flamenguista, viu que aquilo dali era para expulsão. Vi até torcedores do Atlético Paranaense comentando que era realmente lance para expulsão. Mas o juiz, que é preparado, né, pela CBF, recebe curso, recebe treino e tudo mais pela CBF, não viu. O VAR, que é comandado ali pela CBF, não viu. E aí, como eu disse, o Flamengo não pode deixar a CBF ignorar esse caso novamente, que é um caso absurdo. Mas enfim, nação, como eu disse, eu volto amanhã, né, com o vídeo da convocação da Ancelotti. Então, como eu disse, na minha opinião, assim, não teve nenhuma surpresa. O goleiro Everton não foi surpresa. O Léo Pereira tá jogando bem, merece seleção. Danilo do Botafogo merece seleção. Enfim, e tem os casos, né, que não estão jogando nada, como é o caso do Alexandre do Flamengo, do próprio Danilo, que também tá entregando bastante gol na zaga do Flamengo, mas que são figurinhas carimbadas, que são homens de confiança do Ancelotti e foram pra Copa igual. Mas enfim, nação, o Flamengo volta a campo agora somente na quarta-feira no Maracanã pela Libertadores, é a 5ª rodada contra Estudiantes, né, de La Plata, da Argentina. O jogo vai ser no Maracanã, o Maracanã vai estar lotado, o Flamengo vai contar com o apoio da sua torcida. Até amanhã e abraço, nação rubro-negra.